Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos vocês, nossos queridos amigos que estão acompanhando essas ministrações bíblicas maravilhosas. Encerrando esse último trimestre de 2022, nós tivemos a pessoa do nosso líder, Bispo Aíde José do Carmo, e ele abordou um assunto muito importante que é a igreja e especialmente o papel do Espírito Santo em relação à vida da igreja. E nós caminhamos 12 lições até chegarmos aqui e agora estamos encerrando com a última lição nesse tema tão importante, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Imagine só qual o papel, a importância, a relevância, o que é esse arrebatamento da igreja. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui nesses minutos que nós temos pela frente. O texto áureo diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Está em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo de número 13. A verdade aplicada do nosso estudo bíblico diz: podemos confiar que o Espírito Santo, como nosso Consolador, continuará operando em nós, nos ajudando e avivando a esperança pela volta de Jesus Cristo. É uma verdade realmente necessária que tenhamos sempre em mente. O texto de referência, o texto bíblico para a lição, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 16. E eu quero ler com você. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O texto segue dizendo que juntos vamos encontrar com o Senhor nos ares, mas nós ficamos por aqui, como é a proposta dessa lição. A ideia não é falar exatamente sobre o arrebatamento da igreja, porque essa é uma lição à parte. Mas o que nós vamos abordar aqui é o papel, a importância, a relevância, o que o Espírito Santo tem a ver com esse momento tão esperado da igreja, que é o arrebatamento. A palavra arrebatar significa arrancar, tirar de uma maneira súbita, rapidamente, de maneira que não dá nem para você consertar a vida, pedir perdão, ir atrás daquilo que está errado para consertar. A palavra do Senhor usa a ideia de que é num abrir e fechar de olhos, né? Às vezes a gente fala piscar, enquanto piscar é fechar e abrir, a Bíblia fala num abrir e fechar de olhos. Então é muito rápido, é como um relâmpago que rasga o céu de uma maneira inesperada. E o Espírito Santo, ele tem muito a ver com esse momento. Aliás, ele está nos preparando enquanto igreja exatamente para esse momento. E o que nós vamos ver aqui, nesses tópicos da revista, é exatamente isso. Nós temos que buscar uma vida no Espírito Santo, ou um preenchimento, que a Bíblia ordena que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, um preenchimento contínuo da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que de uma maneira misteriosa, na dimensão do nosso conhecimento, a Bíblia diz que as três pessoas compõem um Deus, que é o Deus eterno, o Senhor, o Deus da igreja. E o Pai cria, o Filho resgata, o Espírito Santo, ele consola, ele guia, ele conserva, ele conduz
até que haja o arrebatamento, e aí nós estaremos eternamente com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nessa dimensão que nós vivemos, nessa dispensação, o Espírito Santo tem um papel fundamental e nós precisamos sim ter comunhão, buscarmos e sermos cheios da presença do Espírito Santo. A igreja, o Espírito Santo na vida da igreja é o primeiro ponto aqui da nossa lição. Conforme os tópicos anteriores, nós vimos que os dons do Espírito Santo, eles são dons de elocução, dons de poder e dons de revelação. Esses dons do Espírito Santo, eles são distribuídos à igreja. E não apenas esses dons espirituais, mas também o fruto, o amor, a alegria, a temperança, o domínio próprio. Tudo isso que emana do Espírito Santo, tanto em forma de dons como em forma de fruto, na verdade isso vem para que a igreja tenha vida. O tópico diz o Espírito Santo na vida da igreja, mas eu digo que o Espírito Santo é a própria vida da igreja. Porque qualquer ajuntamento que se diz igreja, onde a presença do Espírito Santo não se faz sentir, não é uma igreja genuinamente cristã e verdadeira. O Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele atua, ele aviva, ele guia, ele enche, ele dá sentido para nós com os seus dons e com o fruto do Espírito, para que nós, de fato, sejamos igreja. O fruto do Espírito, ele é direcionado no nosso relacionamento com o próximo, com quem está ao nosso redor, o domínio próprio, o amor, mas também parte desse fruto diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, que é a fé, a fidelidade, o próprio amor a Deus. E é isso que torna a igreja viva. A vida da igreja passa pelo Espírito Santo. E aí eu quero te lembrar que a igreja não é o templo, não é o prédio. A igreja não é a denominação, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana. A igreja somos nós. Eu e você, separados, tirados do mundo e reunidos na presença do Espírito Santo, é que nos tornamos igreja. E o item número 1.1 diz: evidências de uma igreja que está se preparando para o arrebatamento. Bom, a evidência dessa igreja que está se preparando é que ela é uma igreja bíblica. Ela está respaldada, ancorada, ela é guiada pela palavra de Deus. E à luz da igreja apostólica, os primórdios da igreja cristã, o que nós vemos lá era uma igreja que era cheia do Espírito Santo. Jesus, ele ordena que os apóstolos ficassem até que eles recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que dá coragem, que dá ousadia, que dá vida, não só para fazermos coisas grandiosas, como até para padecermos perseguições. E quem sabe, até sofrer o martírio. O Espírito Santo é que faz isso. Então, é necessário que nós tenhamos essas evidências de uma igreja bíblica que é cheia do revestimento do Espírito Santo, uma igreja comprometida com a proclamação do Evangelho. Enquanto as autoridades mandavam os apóstolos se calarem, o apóstolo Pedro dizia: vale mais a nós obedecer a Deus do que aos homens. Então, uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, que aguarda o arrebatamento, é que ela proclama a palavra. Mas ela é também uma igreja que tem a expectativa da volta de Jesus muito latente, muito real. Não é uma ficção, não é algo longe. A igreja cheia do Espírito Santo, que aguarda o arrebatamento, ela tem a vinda do Senhor como de fato é, iminente, a qualquer momento. Mais ainda, uma igreja que está evidentemente aguardando o Espírito Santo, ela é uma igreja perseverante,
É uma igreja que dá bom testemunho, é uma igreja que tem santidade, é uma igreja que cultiva as virtudes cristãs de acordo com a palavra do Senhor. Enquanto o mundo e as trevas querem nos desvirtuar dessas virtudes, a igreja cheia do Espírito Santo, como evidência, ela segue exatamente esses princípios. O item número 2 do ponto 1 diz: a igreja cheia do Espírito Santo. E essa ideia na Bíblia é gostosa porque o Espírito Santo é comparado como um líquido, que ele é derramado. E o cristão é como se fosse um vaso, um recipiente em que ele é cheio do Espírito Santo. Olha que gostoso isso. Enquanto no Antigo Testamento havia o tabernáculo e depois o templo e uma arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Meu amado, nós no Novo Testamento somos muito privilegiados, porque nós somos o próprio templo de Deus, o Espírito Santo habita em nós. E nós precisamos buscar cada vez mais de Deus. Deus é infinito. O Espírito Santo tem muito mais para nos dar e nos revelar e nos encher. E nós precisamos buscar. E aqui eu faço um alerta, porque às vezes as pessoas buscam até serem batizadas no Espírito Santo. E aí tem aquela experiência maravilhosa, efusiva, fervente, de falar em mistérios com Deus, até um êxtase, um arrebatamento, mas muitos esquecem que não é uma experiência única. Ser cheio do Espírito Santo é receber esse revestimento, esse batismo e continuar sendo cheio o tempo todo. E é como se fosse um tanque de combustível que a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos afazeres desgastam esse combustível espiritual e nós temos que nos encher, superar a nossa humanidade, refazer as nossas carências, fortalecer as nossas fraquezas e nos encher do Espírito Santo a cada dia. Seja cheio do Espírito Santo. Busque mais. Se você falava em língua, se você tinha sonhos, visões, olha, eu estou falando talvez com pessoas que eram usadas no dom da profecia. Há quanto tempo tem que você não entrega uma palavra de Deus, uma mensagem bíblica para alguém do céu? Seja cheio do Espírito Santo. O item número 3 do ponto 1 diz assim: o Espírito Santo protege a igreja que vive a expectativa do arrebatamento. Nós somos atacados o tempo todo. Existem interesses humanos do reino das trevas e malignos em neutralizar a igreja, em calar a igreja, em silenciar o povo de Deus. E aqui o nosso tópico diz que o Espírito Santo, ele protege a igreja, ele nos enche de estratégia, de autoridade, de unção para repreender o inimigo, para colocar ordem nas coisas e até para nos dar estratégias para lidar contra as adversidades. O Espírito Santo, ele é consolador, ele é guia, ele nos ensina como comportar e com tudo isso, o ministério do Espírito Santo, ele nos protege, mas também ele nos encoraja. O Espírito Santo nos dá ousadia para nós nos posicionarmos. Às vezes, o inimigo nos ataca e, humanamente falando, a gente fica meio temeroso, não é? Mas aí vem aquela coragem. O Espírito Santo nos coloca de pé e coloca uma palavra poderosa nos nossos lábios, uma autoridade sobrenatural. E com isso ele nos protege, não nos escondendo, mas nos dando força para atacar. A melhor defesa é o ataque. E quando a Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é que o inferno ataca a igreja, não, é a igreja que ataca o inferno, quebra as portas do inferno, saqueia o inferno e resgata almas para Deus. O Espírito Santo nos protege, nos encoraja, nos dá armas poderosíssimas. O ponto 2 diz: Espírito Santo, o Consolador inseparável
da igreja. A igreja ela só foi para o campo depois da vinda do Espírito Santo. Jesus ele cumpre o ministério, ele morre, ele ressuscita e ele diz, olha, não, ainda não, permaneçam, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Aí vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas antes dessa obra da igreja começar, era necessário que nós recebêssemos a presença do Espírito Santo. Ele é inseparável. Como eu disse na introdução, sem o Espírito Santo, nós não somos igreja. Nós somos uma comunidade, um clube, uma associação, o que nos torna noiva do Cordeiro. Igreja de Deus é a presença do Espírito Santo. O item 2.1 diz, o Espírito Santo faz a igreja ser reconhecida por seu amor. Nós vivemos num mundo de ódio e as pessoas falam em amor e condenam outros. Hoje virou jargão, discurso de ódio, gabinete do ódio, né? Mas, querido, amar quem nos ama é muito fácil. Amar pessoas que nós queremos bem não é difícil. O difícil é amar pessoas que nos maltratam. O difícil é amar os nossos inimigos. E a vida cristã ela é tão séria e tão diferente das coisas e valores desse mundo, que o Cristo diz que nós devemos amar os nossos inimigos, porque que mérito tem amar quem nos ama? E só é possível amar quando o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus derrama o Espírito Santo derrama o amor no nosso coração através da pessoa do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, a divindade Espírito Santo é que derrama amor, um amor que fez com que Estevão, sendo apedrejado, dissesse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amados, a igreja só ama se ela for uma igreja cheia do Espírito Santo. O item 2.2 diz, o Espírito Santo gera esperança aos crentes de um futuro glorioso. Se a gente for olhar para o cenário humano, a expectativa é tão ruim, são tantos grupos, tantas ideologias, tantas formas de governos que já passaram pela humanidade, nada disso dá certo, tantas estratégias, enfim, é um mundo desesperançado, desgraçadamente sem esperança. Mas o que coloca uma esperança no coração do ser humano? O que nos faz brilhar os olhos e dizendo amanhã será de fato melhor? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele gera, ele cria, ele concebe no nosso interior, no nosso eu mais íntimo, a esperança de que vai dar certo, a esperança de um futuro glorioso, e ele está por acontecer a qualquer momento. O item 2.3 diz, é o Espírito Santo quem opera a regeneração. E a regeneração aqui no contexto da revista é a conversão, é o ser nova criatura, é o novo nascimento. Você não se torna cristão porque levantou a mão em uma igreja. Você não é igreja porque você carrega uma Bíblia ou frequenta reuniões periódicas. O ser cristão é entrar no reino de Deus, e para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. É preciso passar pelo processo da regeneração, que vem de regenerar. E regenerar significa gerar de novo. Nascer de novo. Nós morremos espiritualmente em Adão. E só é possível ter vida nesse reino de Deus sendo regenerados, nascidos de novo. E sabe quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus que faz isso. O Espírito Santo, ele nos convence do juízo final, do pecado e da justiça.
E quando o Espírito Santo faz isso no coração do homem, o homem acorda e ele nasce não da carne para reencarnar milhares de vezes e pagar o karma e se purificar, mas ele nasce do Espírito, ele se torna uma nova criatura e é o Espírito Santo, o divino, maravilhoso Espírito Santo que gera essa vida em todos nós, ele opera a regeneração. Item 3, e aqui nós terminamos essa lição tão gostosa. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Vivemos num mundo cada vez mais atolado no pecado. As pessoas zombam do sagrado. As pessoas menosprezam aqueles que guardam a fé. As verdades de Deus são ridicularizadas. As pessoas brincam e nos palcos e shows eles zombam do sagrado, de Deus, da palavra e da igreja. E aí esse item vem dizendo que nós precisamos ter santificação. A palavra santificação significa separação. Ela vem de santo, separado, hagios. É aquilo que não se mistura, que não é igual. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz que nós não podemos nos conformar. Ou seja, a forma do mundo não é a forma da igreja. O modo de vida do mundo não é o modo de vida da igreja. O jeito de falar, vestir e viver do mundo não é o jeito de falar, vestir e viver da igreja. Isso é santificação. É ser separado, zombado, menosprezado, ridicularizados, mas separados. Nós não somos e não devemos ser influenciados por essa massa da maioria, que um faz e todos fazem, do politicamente correto, mas biblicamente errado. Não podemos. Nós precisamos guardar a santificação. Porque, como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem santificação, ninguém verá o Senhor. O item 1 do ponto 3 diz, a santificação prepara a igreja para o arrebatamento. Ninguém cuja vida não é santa está pronto para o arrebatamento. Isso aqui não é uma santidade absoluta no sentido de que não pecamos. Deixa eu te explicar isso aqui rapidamente. Quando convertemos, há um processo de justificação. Naquela hora, nossos pecados são apagados, mas a vida continua, o dia a dia. E João diz, quem fala que não peca é mentiroso e já pecou em falar que não tem pecado. Nós pecamos sim, mas a gente luta contra o pecado. Não somos pecadores querendo ser santos, nós somos santos que lutam contra o pecado. E a gente ora todo dia, a gente jejua regularmente, a gente lê a Bíblia, a gente sacrifica, a gente pede perdão, a gente volta atrás, a gente levanta se cair. E isso é santificação. Aquele processo que nos justifica é um ato de Deus, mas a santificação é um processo que vai chegar até a glorificação, que será o arrebatamento da igreja. Nesse dia, sim, os mortos ressuscitarão, transformados. Os vivos serão transformados e todos com o corpo glorificado chegaremos na presença do Senhor. E aqui diz que a santificação prepara a igreja para o arrebatamento. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O item 2 do ponto 3, a noiva deve permanecer pura e imaculada à espera do noivo. Eu não sei se você é casado, eu não sei se você quer casar um dia, mas eu sou casado, muito bem casado, amo a minha esposa Simone e imagino uma noiva linda, maravilhosa. Eu era, sou e continuarei sendo apaixonado, um amante eterno da minha esposa. Mas eu imagino o quanto deve ser triste para o noivo chegar e ver a noiva relacionando com outras pessoas. Uma noiva suja, imunda, uma noiva que não guardou a aliança de noivado e que está esperando para o casamento.
Olha o que esse item diz: a noiva deve permanecer pura e imaculada. Pura e sem mácula, sem mancha, sem sujeira, à espera do noivo. Meu amado, não basta dizermos que somos igreja, não é suficiente falarmos que nós somos a noiva do Cordeiro, aguardando o casamento com o noivo, não basta. É preciso ter vestes nupciais. É preciso vestir o vestido dos atos de justiça de Deus. É preciso santidade, pureza, corrigir. Ninguém é perfeito. Óbvio que ninguém que pisou nessa terra, a não ser Cristo, ninguém de nós pode ser perfeito, mas a gente não cede ao pecado, a gente luta. E quando o Espírito Santo diz para mim e para você: meu filho, isso não. Minha filha, mude. Mude, porque a noiva que espera um noivo de fato, ela espera em santidade e pureza. O último item: será arrebatado o crente que estiver em comunhão com o Espírito Santo. A comunhão é a vida em comum. O Espírito Santo faz parte da sua rotina. Você tem vida em comum com o Espírito Santo? Ou será que nós só nos reunimos nos cultos, nos templos? Será que a gente vai lá e encontra com ele, adora, emociona, empolga, não é? E vai embora e vida que segue? Ou será que a nossa vida é uma vida em comum com o Espírito Santo? Comunhão é vida em comum e nós precisamos ter isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a bênção apostólica, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Porque é a graça do Senhor, o amor do Senhor que nos salva, mas para que isso seja de fato verdadeiro, nós precisamos de ter vida em comum com o Espírito Santo. Comunhão de manhã, comunhão no almoço, comunhão à tarde, comunhão na viagem, comunhão na faculdade, comunhão no templo, comunhão o tempo todo. Afinal, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, quem está com a vida em comum, em santidade, em esperança e amor, ele está pronto para o arrebatamento. E quem opera isso em nós é o Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar aqui essa lição e também o trimestre, desejando boas festas, Feliz Natal, desejando um bom final de ano, um 2023 de superação. Olha, o Espírito Santo é o selo de Deus que dá garantia, autenticidade. Mas o Espírito Santo também é o penhor que dá segurança de que nós iremos no arrebatamento. Deus abençoe a sua vida. Boas festas.